Rafael, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre aquilo que você está observando em relação à mudança de cultura nas empresas em função da tecnologia. Olha, assim, durante muito tempo, privacidade foi um tema muito mais de acadêmicos e também de pessoas voltadas com a tecnologia, uma parcela pequena. O que nós temos visto desde a entrada em vigor do GDPR, né, a norma, o Regulamento Geral Europeu, e que trouxe uma urgência no trâmite dos projetos de lei no Brasil, é um sentimento de maior preocupação, ou não preocupação no mau sentido, mas uma preocupação de trazer para a prioridade, para as mesas de discussões dos altos executivos, a privacidade deixar de ser um tema de uma política simples, mas para ser realmente uma cultura dentro das corporações. E não uma proteção à privacidade, mas a proteção aos dados pessoais, permitir aos titulares, aos cidadãos, o controle dessas informações, contrabalanceando para não também impedir a inovação em novas tecnologias. No Brasil ainda não existe uma proteção aos dados pessoais da mesma maneira que foi regulamentado na Europa. Não, né? da mesma maneira não, mas não significa que nós não tenhamos leis que tratem sobre o tema. Nós temos o Marco Civil, que fala sobre o consentimento expresso para transferência para terceiros, o próprio Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Cadastro Positivo e algumas legislações específicas setoriais que tratam sobre o assunto. Agora, obviamente, um regulamento geral que traga um padrão mínimo de conduta para todo o setor, deixa, na verdade, em vez de mais inflexível, deixa o mercado um tanto quanto mais seguro para poder atuar nesse segmento. E por falar nos dados, essa questão tão presente, como é que você enxerga as próximas eleições em relação a esse uso de dados para a elaboração de campanhas, mensagens? Como é que você enxerga isso? Esse é um tema que tem sido pouco discutido. Nós estamos falando de lei de proteção de dados, em que a gente fala de um consentimento para o uso de dados. E nós temos, por outro lado, uma legislação eleitoral que abrangeu a utilização dos mecanismos tecnológicos, tal como impulsionamento de conteúdo, as mensagens eletrônicas, mas pouco se tem discutido sobre a origem desses dados. Então, por exemplo, quando nós falamos em envio de mensagens eletrônicas, em que a lei eleitoral exige o descadastramento, ou seja, um opt-out, nós não estamos discutindo muito a origem dessas informações e corremos o risco de estar utilizando o banco de dados que tenham sido coletados para uma finalidade diversa daquela eleitoral. E aí nós vamos trazer aquele mesmo, de uma certa forma, o mesmo problema relacionado a Cambridge Analytica, Facebook e as eleições americanas. Quer dizer, quem utiliza dados da maneira correta, mesmo que legalmente, né, leva vantagem sobre quem não utiliza dados, por exemplo, numa campanha ou numa estratégia de marketing, é isso? Se você considerar que, por exemplo, empresas privadas não deveriam ceder seus dados para fins eleitorais, ou seja, porque quem cedeu esses dados, cedeu para uma finalidade, por exemplo, de comércio, de relacionamento para o comércio, a utilização desses dados leva uma vantagem para o candidato que utiliza, inevitavelmente. E eu não me arrisco, eu não tenho dúvidas de que essa será uma tendência, inclusive, para a Justiça Eleitoral no futuro, muito próximo, quem sabe nessas eleições já, entender isso como abuso do poder econômico e aí poder caçar candidaturas. A legislação europeia, essa normatização europeia, ela também leva em consideração dados sociais retirados de redes sociais? Sim, esses dados são também considerados dados pessoais a partir do momento em que esses dados possam identificar alguma pessoa. Identificando, todo esse conjunto de informações tem que ser protegido. Rafael, e a questão da internet das coisas no mundo dos negócios, o que você está observando? Bom, nós percebemos cada vez mais uma utilização, nós passamos a coletar mais informações, não apenas os dados pessoais a rigor, mas os dados pessoais vinculados a hábitos de consumo, dados de saúde, informações até mesmo de segurança, momento que entra em casa, movimentação de trânsito. Isso tudo passa a ser objeto de proteção jurídica a partir do momento em que esses dados, se utilizados de forma indevida, vão trazer consequências à vida das pessoas. Então passa a ter uma necessidade de observância ainda maior em relação à proteção dessas informações. Perfeito. E qual que é a sua avaliação sobre este evento?
Um evento fantástico, um evento que está abordando desde os aspectos práticos e tecnológicos até suas implicações jurídicas, né? Nós percebemos uma presença cada vez maior de executivos, que isso sinaliza a importância do tema, e eventos como esse vão ficar cada vez mais frequentes e necessários para todos aqueles que tratam informações e dados não só no meio digital, mas também no meio físico.